As Aventuras do Barão de Munchausen, filme de 1989 dirigido pelo famoso ex-Monty Python Terry Gilliam, resgata essa famosa personalidade da literatura infanto-juvenil europeia. Mas ao contrário de tudo que foi feito sobre o personagem, o que inclui desde o livro original até a primeira adaptação para o cinema feita na Alemanha em 1943, o personagem não é mais esse contador de histórias mentirosas repletas de aventuras surreais e fantásticas, mas uma figura envelhecida e acabada que se sente não mais pertencer a uma nova realidade crua e distante. E é nisso que temos um ponto interessante. O Barão de Munchausen neste universo é um personagem ficcional, um mito, uma figura cujas histórias não passam de um mero entretenimento para divertir as pessoas e serem interpretadas por um ator de teatro. E é uma realidade onde o maior problema é enfrentar a ameaça da invasão dos turcos à cidade, que inclusive é parte da principal aventura do personagem. Não existe tempo nem consideração a histórias surreais e mentirosas de um lunático que claramente quer se aparecer. O mundo que, segundo o próprio Barão, Because it's all logic, reason now, science, progress. e é tentando manter o folclore e a mitologia viva que o Barão de Munchausen aparece no meio da peça teatral com uma existência viva, se contrapondo ao personagem ridicularizado e caricato interpretado pelo ator, buscando um reconhecimento e uma afirmação muito maior do que simplesmente um meio de entretenimento. Quando Sally, a filha do dono da companhia de teatro falida da cidade, se junta ao Barão na busca por seus antigos companheiros, também se sentindo deslocada e desrespeitada em uma realidade que constantemente tenta oprimir e negá-la, é percebível que a fantasia aqui se torna um refúgio, uma busca do indivíduo pela afirmação como sujeito digno e pelo autoconhecimento, já que a realidade e suas condições materiais contêm fins próprios, onde o indivíduo é uma mera peça para manter tais condições em funcionamento. E é por isso que é de extrema importância manter esses mitos vivos. O mundo em que o Barão de Munchausen vive atualmente na obra é um mundo que não serve mais para ele. O personagem aparecendo de carne e osso no meio da peça de teatro é a afirmação da fantasia, do folclore, da mitologia e da imaginação humana, em meio a um mundo onde a subjetividade humana, e tudo aquilo que existe de mais rico e profundo nela, é sobreposta ao materialismo, bem como ao cientificismo, tecnicismo e a uma racionalidade que coloca um progresso científico acima de tudo. Sabe-se, porém, que o folclore e a mitologia, assim como qualquer outra manifestação na cultura humana, não correspondem a conjuntos de costumes e crenças que possuem vida própria e que têm a capacidade de firmar no imaginário coletivo de forma autônoma. Se tratando de manifestações exclusivas do ser humano, a única forma de se expandirem e se enriquecerem é através deste. Portanto, a fantasia e a mitologia estão incorporadas fisicamente na figura do Barão de Munchausen, que desde os tempos clássicos de quando era apenas um personagem da literatura infanto-juvenil, representa por si próprio a imaginação e o ideário humano e seus limites frente à realidade. Basicamente, o Barão de Munchausen é uma reflexão sobre o limite da imaginação humana, o limite do abstrato em contato com o concreto, do emocional em contato com o racional. O debate que o filme traz sobre a subjetividade humana ganha uma forma mais concreta com a introdução de Sally, uma personagem original dessa versão de Terry Gilliam, na jornada do Barão, considerando o papel da imaginação e da fantasia no desenvolvimento da criança, que assim como as histórias surreais do protagonista, são negadas e apagadas por esse mesmo tecnicismo, aqui representado pelas ordens e regras de um mundo adulto que é tanto criador quanto vítima de suas próprias burocracias. Os filmes do Terry Gilliam são descritos normalmente como surrealistas e com uma forte presença de uma fantasia imaginativa. Eu ainda não assisti nenhum de seus filmes fora o Barão de Munchausen, mas é possível identificar esses elementos na obra, principalmente quando existe a intenção clara de mostrar que aquele determinado evento se trata de uma fantasia. É nítido, por exemplo, principalmente nas cenas da lua, que alguns cenários imitam uma encenação de teatro, como a cena em que o Barão e a Sally são recepcionados pelo Rei da Lua, emprestando seus elementos e os inserindo dentro de uma ambientação de cinema.
O teatro, desde o início do filme, é muito mais do que um detalhe presente na história. É o formato narrativo onde a fantasia se manifesta, já que, como dito, a obra tem o objetivo de deixar claro que tudo aquilo não passa de uma imaginação do próprio Barão de Munchausen que se mistura com a realidade, ou seja, uma interpretação da mitologia que ele mesmo criou. A maneira como a fantasia se relaciona no Barão de Munchausen é bastante interessante, analisando as influências que Terry Gilliam teve nessa versão do personagem. O filme de 1989 é frequentemente enquadrado como uma obra steampunk. Esse subgênero da ficção científica é caracterizado por obras que se passam em décadas passadas, mas a tecnologia apresentada nesses universos é extremamente avançada e obtida através de recursos disponíveis nesses tempos. A exemplo de celulares feitos de madeira ou de robôs movidos a vapor, na maioria das vezes apresentando cenários inspirados na Revolução Industrial Europeia e na Inglaterra vitoriana. O que difere, porém, o Barão de Munchausen de outras obras do steampunk é o menor apelo que o filme do Terry Gilliam faz à tecnologia e o maior à ficção propriamente dita. Essa que no subgênero é praticamente inserida dentro de uma reflexão sobre o papel da tecnologia na sociedade humana. O Barão de Munchausen, mesmo emprestando esteticamente elementos do steampunk, aborda o surrealismo de uma forma mais próxima dos personagens de desenhos animados do século XX como Pernalonga e Pica-Pau. Um surrealismo que beira a onipotência e que é referido nos cartoons como Toon Force, sendo uma habilidade que esses personagens usam a seu favor em situações adversas, mas que no caso do Barão do século XVIII é uma forma de escapismo de uma realidade cruel, da mesma forma que foi para o Barão de Munchausen no filme alemão de 1943, em um período infinitamente mais sombrio da história contemporânea. Antes da versão do Terry Gilliam em 1989, outra versão do Barão de Munchausen já havia sido feita na Alemanha em 1943, literalmente em pleno regime nazista. O que é mais interessante nessa primeira versão do personagem é que, muito mais do que a primeira, o filme é reflexo de uma época histórica extremamente sombria, conturbada e perturbadora. Não apenas por causa da ideologia nazista e sua forte censura na área cultural, algo que obviamente eu não preciso entrar muito em detalhes, mas também porque o país sofria todas as consequências sociais, econômicas e morais possíveis da derrota da guerra. Se no filme de 89 já existia a questão do escapismo da realidade, aqui essa discussão ganha outro viés pelo fato de que a ideia de fugir da realidade não está representada na própria obra em si, ao contrário da versão hollywoodiana, onde o escapismo é apresentado através da fantasia e do surrealismo trabalhados como metáfora. É sabido que uma das principais características do nazifascismo é o resgate de símbolos e conceitos de um suposto passado glorioso, principalmente os de caráter nacionalista e militarista. E sabendo que o Barão de Munchausen é um militar do século XVIII, o personagem foi usado como sátira e como crítica ao regime nazista, apontando os militares alemães e principalmente o ministro da propaganda Joseph Goebbels como mentirosos e fantasistas, como o próprio roteirista do filme Eric Caster afirmou. Afinal, é importante destacar que além do próprio Goebbels ter feito a encomenda do filme, o Barão de Munchausen de 1943 é considerado a obra-prima do cinema alemão durante o Terceiro Reich, representando veladamente as angústias de uma sociedade que sofria de todas as formas possíveis as consequências de um autoritarismo e de uma distopia que pouco tempo antes ela mesma escolheu abraçar. Enquanto o filme alemão de 43 com os norte-americanos de 89 partem de uma representação visual da fantasia e do imaginário humano, apresentado seja como metáfora, seja como afago a um mundo que não reconhece e legitima o indivíduo e a individualidade. E é exatamente por isso que o Barão de Munchausen ensina o quão importante é manter a fantasia e os mitos vivos. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do meu vídeo. Só queria lembrar aqui rapidinho que inacreditavelmente eu voltei ao Twitter, e eu não sei se isso é uma informação importante, mas enfim. Meu nome é Vinícius, esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações, dando aquele clichê do YouTube e até mais.